Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os hebreus. Então, quem são os hebreus? O que foi que eles fizeram? Qual foi o legado que eles nos deixaram? Qual foi a herança, né? Afinal, será que existe alguma coisa que nós fazemos hoje, que praticamos hoje, que tem relação com os hebreus? Os hebreus chegaram na região da Palestina mais ou menos assim por volta de 1800 a.C. Eles praticavam como atividade econômica o pastoril, então eles são considerados sociedades pastoris. Por que os hebreus eles praticavam o cuidado com os bichos, né, com carneiros, com ovelhas, com caprinos, e eles não praticavam agricultura? Já que nós vimos, a partir das outras experiências do mundo antigo, que a maioria das sociedades, elas praticavam agricultura. É que como os hebreus, eles ficavam mais ou menos ali, próximo ao deserto da Síria, né? Eles migraram dali, não havia muitas terras agricultáveis, ou seja, não haviam terras que possibilitavam o cultivo da agricultura, né? O cultivo das espécies, das sementes. E aí, o que é que os hebreus vão fazer como atividade oficial? Eles vão praticar o cuidado com os bichos. Outra coisa que é interessante sobre os hebreus e que nós precisamos, para que a gente entenda essa atividade econômica também, é que eles eram seminômades. Lembram o que é ser nômade, o que é ser sedentário? Então, ser nômade é aos povos que faziam uma migração, que não se estabeleciam em um único lugar. E aí os hebreus, eles vão ser semi-nômades, eles não vão ser nômades totalmente, porque vão ter momentos em que eles vão se estabelecer em um lugar, mas eles não vão ser totalmente sedentários, porque as condições que eles viviam, a questão do clima, a falta de chuva, o fato de estar próximo a desertos, faziam com que esse povo não conseguisse plantar, e aí eles não conseguiam se sedentarizar. Hoje eu estou trazendo para vocês mais assim informações gerais sobre os hebreus. Na partir da próxima aula a gente vai trabalhar bem direitinho cada aspecto dos hebreus. Mas antes de terminar esse vídeo, tem outra coisa que eu queria falar com vocês que é muito interessante e que tem relação, tenta responder aquela pergunta que eu fiz a vocês lá atrás. Será que alguma coisa que nós fazemos hoje tem alguma relação com os hebreus? A maioria de nós aqui no Ocidente, né, no Brasil, na Paraíba, em João Pessoa, é cristão. E isso tem uma relação direta com os hebreus. Porque os hebreus, diferente de outros povos do mundo antigo, eles eram monoteístas, ou seja, eles adoravam a apenas um Deus. Foram eles que iniciaram no mundo antigo essa prática, né? Aliás, foram eles que deram origem. Outros povos já tinham adorado a um único Deus, como por exemplo vocês viram no Egito, né? No Egito antigo houve um momento em que o Egito se tornou monoteísta, mas os hebreus são eles que vão inaugurar a prática do cristianismo como nós conhecemos, a prática do monoteísmo como nós conhecemos, e é deles que vai surgir 3 religiões monoteístas muito importantes no mundo, que vai ser o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, que é a religião que a maioria de nós praticamos, tá? Outra coisa também que tem a ver com o cristianismo, com os hebreus e com as coisas que nós conhecemos, é que boa parte do que nós sabemos sobre eles tem a ver com o que a Bíblia relata. Então, como eles eram seminômades, eles não escreviam tanto, não tinham especialistas, não tinham um reino organizado como tinha, por exemplo, o Egito, como tinha a Mesopotâmia, né? Alguns povos da Mesopotâmia. E aí eles faziam essa migração, eram seminômades, não criavam um grande livro ou textos, ou deixavam registrados muitas coisas, mas nós sabemos muita coisa sobre os hebreus a partir da Bíblia, tá? Então, ela é a principal fonte sobre os hebreus. E aí eu queria falar outra coisinha com vocês sobre isso. É que
O que nós sabemos a partir da Bíblia é a versão, né, que o cristianismo, que o judaísmo vai falar sobre os hebreus. Isso não quer dizer que é errado, que é mentiroso que eles vão falar. Mas isso quer dizer que tem lá o registro da religiosidade deles. E esse é um dos principais legados que o povo hebreu deixa pra gente. Eles tiveram 3 formas de governo, tá? Então, durante o período do povo hebreu, lá na antiguidade, eles primeiro se organizaram a partir do patriarcado. O que é isso? O patriarcado, nós vimos lá atrás quando nós estávamos estudando outros povos. O patriarcado é a liderança política nas mãos de um líder que é como se fosse um pai daqueles povos. Então, primeiro momento de organização política dos hebreus é o patriarcado. Depois, eles vão ter juízes, que são líderes que vão governar um grupo maior. E o terceiro tipo de liderança política que eles tiveram na antiguidade foi o reinado, que aí se estabeleceram os reis, né? Vocês sabem, lembram do rei Davi, rei Saul, Salomão, são exemplos de reis dos hebreus na antiguidade. Eu sei que vocês lembram também sobre a saída do povo hebreu. Lembra que o povo hebreu estava preso lá no Egito e saiu em busca da terra prometida e cruzou o Mar Vermelho? Lembram dessa narrativa? Bom, nós estamos falando aí dos hebreus também. Então, esse é um vídeo mais introdutório para falar com vocês coisas mais comuns sobre os hebreus. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre essa organização política, sobre a religiosidade, nós vamos falar sobre a economia e sobre outros aspectos do povo hebreu, tá bom? Beijo para vocês. Estudem, façam atividade e até amanhã, se Deus quiser.